Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, independentemente do horário que você chegar nesse vídeo. Eu sou Sandra Maran, aqui do canal Sandra Maran Artesanatos, e vim compartilhar com vocês a minha produção da semana. No início da semana eu publiquei um videozinho dizendo para vocês que, na verdade, eu estou em débito com o meu canal, que demorei para postar vídeo e que eu quero mudar essa realidade. Estabeleci metas, fiz uma programação da semana, comentei com vocês qual era a pretensão do trabalho para a semana e eu queria compartilhar com vocês, já que eu publiquei o videozinho na segunda e eu vou publicar esse basicamente em tempo real. Hoje é um sábado. Na verdade, hoje eu não crochetei. Então, eu crochetei até ontem, né? E o que eu crochetei até sexta-feira eu vou compartilhar com vocês aqui nessa produção, tá? Foi uma produção boa, né? Eu gostei. Teve umas mudanças, houve alteração, né? Justamente por essa questão de realmente manter o foco, estabelecer meta, fazer uma programação, agendar tudo certinho. Mas ainda não foi bem aquilo que eu queria. Eu achei que eu iria produzir mais do que eu produzi, mas eu já estou contente com o que eu fiz. Eu estou feliz com a minha produção, porque a gente também precisa olhar para trás e analisar a situação, né? E pensar assim, eu trouxe para vocês hoje, sábado, a produção da semana, que é um jogo de passadeira, um jogo de banheiro, uma passadeira e algumas florzinhas para fazer base para outros jogos. E houve uma época que durante todo um mês, vamos colocar assim, eu produziria aí, sei lá, um jogo, talvez 2 de banheiro, em 30 dias, né? Então, a gente também tem que aprender a ser agradecido. Então, eu estou grata a Deus. Não consegui fazer tudo o que eu queria fazer, porém, aquilo que eu alcancei também já é algo assim viável, prazeroso, né? Dentro da meta, eu ainda atingi alguns pontos e glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E aí, eu vou compartilhar com vocês agora. Eu vou compartilhar primeiro as peças prontas e por último a gente fala sobre essas florzinhas, né? Que eu aproveitei, na verdade, me esforcei para produzir, já para adiantar trabalho para os próximos dias. Então vamos lá? Nem sei por qual eu vou começar, pessoal. Pessoal, eu resolvi iniciar pelo jogo de banheiro, pelo seguinte, foi a primeira produção da semana, tá? Então, vamos falar sobre esse jogo de banheiro. Acho que deve estar balançando vocês aí. Enfim. E aí a gente vai, assim, por ordem de trabalho confeccionado, então, para ficar mais fácil, certo? Então, vamos lá. Esse jogo de banheiro, então, foi a primeira produção da semana. E eu terminei ele na quarta-feira. Não, na terça-feira. Terça-feira eu terminei ele, tá? Esse jogo de banheiro, então, são 3 peças. Geralmente, aqui pra mim funciona assim. Os 2 tapetes, né, do mesmo tamanho e a tampa do vaso. Encaixe de vaso, eu acho que eu fiz uma vez, há muito tempo atrás. Por aqui não tem saída. E eu agradeço, sabe? Porque, na verdade, eu nunca gostei daquele tapete do encaixe do vaso. Nada contra, mas não gosto. Pra mim, né? Eu acho mais fácil confeccionar dessa forma. Então, os tapetes, eles ficaram com o mesmo tamanho, tá? Eles variaram assim. Um pesou 376 gramas e o outro 378. 2 gramas variou de um para o outro. A tampa do vaso pesou 365 gramas. Então, eu produzi 1 quilo, 121 gramas ficou o meu jogo de banheiro, tá?
A medida da tampa do vaso foi de 63 centímetros de comprimento por 50, e os tapetinhos ficaram com 72 de comprimento por 53. E eu utilizei na confecção desse jogo de banheiro as cores seguintes, pessoal. A florzinha eu fiz no Barroco Premium, tá? Ai, gente, não vou lembrar a cor. Não vou lembrar a cor, o nome da cor. Mas ele é prêmio, tá? Que é aquele fio mercerizado lá. Segundo a amiga Aline, lá do canal da Aline Crochês, fio de rico, né? Mas esse é de rico, bem rico mesmo, porque é mercerizado, então ele é mais caro, Barroco Prêmio. A folhinha foi feita na folha de louro, a base eu fiz no cru. E aí eu vim com um bege. Gente, eu me apaixonei por esse bege é da Euro Home, eu nunca tinha utilizado, é a primeira vez. Eu achei que ficou muito lindo. E depois eu passei o café, tá? Esse café é da Crochética, tá? Eu achei assim que as cores ficaram muito lindas, né? Agora, nós estamos vivendo uma onda aí de tons terrosos, né? Eu tenho visto muito no canal das amigas crocheteiras que, assim, é raro a que não tá publicando aí um tapete, ou um parzinho de tapete, ou um tapete redondo, ou, assim, um joguinho de cozinha, um joguinho de banheiro em tons terrosos. E isso quando elas não trazem, e aí, em seguida, recebem outra encomenda. Eu amei, eu me apaixonei. E esse modelinho é uma foto, tá? Eu me inspirei numa foto lá do Pinterest, não achei videoaula dele, então fiz pela foto mesmo, pessoal. E eu acho que eu vou, pra semana que vem, né, já que eu tô estabelecendo metas, eu acho que eu vou fazer mais um modelinho desse mesmo, vou repetir o modelo em outra cor. Eu só não sei que cor ainda, pessoal, mas depois a gente conversa aqui, eu vou mostrar pra vocês as bases, as florzinhas que eu fiz pra iniciar as bases, né? Vai sair uma ideia daí. Vamos pra próxima, então? E falando em tons terrosos, né? A nossa passadeira, o nosso jogo de passadeira é em tons terrosos também, pessoal. Eu sei que a iluminação não tá muito boa, né? Já entardeceu, escureceu, mas eu realmente preciso fazer esse videozinho e publicar hoje, que é um sábado, dia 6 de setembro de 2025, né? É uma meta, eu preciso respeitar, eu preciso, já que eu estabeleci, me responsabilizar por aquilo que eu me comprometi comigo mesma, né? Então, desculpem a iluminação, mas eu preciso gravar esse videozinho, pessoal. Então, eu fiz aqui um jogo de passadeira, que eu amei, eu achei lindo. E essa passadeira, ela ficou com 1,55 m por 50 de largura, tá? Já vou abrir pra vocês aqui um tapetinho. Vamos lá. Ai, balançar vocês aí. Ai, ficou muito lindo, gente. Eu estou encantada. Tons terrosos, eu acho que é a minha praia. Os tapetinhos, eles ficaram com 76 por 51, tá? Ficaram um pouquinho mais comprido que os tapetinhos do jogo de banheiro, mas eu já explico por quê, tá? Porque são 3 flores, né? A propósito, eu esqueci de dizer para vocês que um jogo de banheiro, naquela medida que eu trouxe para vocês, os tapetes 63 por 50, pesando aí 370 gramas, aqui eu vendo ele a R$150, tá? É o meu preço. É como as meninas dizem, eu não tô dizendo para ninguém fazer um jogo desse nessas medidas e vender pelo preço que eu vendo o meu, porque a minha realidade é a minha realidade. Eu tenho que ver quanto que eu pago no quilo do barbante, né? Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, e você tem que analisar quanto você paga no quilo do barbante aí na região onde você mora. Então, às vezes, dependendo se você mora em São Paulo e você mora ou no Paraná,
praticamente dentro de uma fábrica de barbante, é claro que se você tem acesso a ela, o seu preço, né, que você vai pagar no quilo do barbante, nossa, é bem mais, como que eu vou dizer, vantajoso que para nós que moramos um pouquinho mais distante, né? Para mim, aqui no caso, eu acho que a fábrica mais perto seria em Cianorte, no Paraná, mas como atravessa o estado, então o ICMS daqui não é muito barato e, infelizmente, o imposto ele encarece o produto na finalização, né? No caso, para o consumidor final. Então, pessoal, esses tapetinhos, eles ficaram com 76 por 51, pesando 410 gramas. Um pesou 410 e o outro pesou 409, tá? É 1 grama de diferença. O que que acontece? Por que que com 3 florzinhas ficou maior que o tapetinho do banheiro? Essa emenda foi feita, não foi feita no verdinho, como o jogo de banheiro. O jogo de banheiro, né? A emenda foi no verdinho, e já esse daqui não, né? Essa base aqui não é cru, tá, pessoal? É o areia. Esse aqui, perdão, é o palha. É o palha dos barbantes FFA, tá? Eu nunca tinha usado, a primeira vez que eu comprei esse palha. Ele dá a impressão, assim, que ele é um cru, mas é o palha, tá? A florzinha foi feito no caravela e o verde foi o verde folha de louro, tá? Então, a base da FFA. Não é bege, tá? Essa cor aqui é o marrom, se eu não me engano, acho que é o marrom dourado da Crochética. E o outro é o café da Crochética também. É isso mesmo, é o marrom dourado. Ele deu uma diferençazinha aí na tonalidade dessa vez. Bem, assim, é bem visível, tá bem diferente. Às vezes acontece, né? Troca o lote, troca aí as cores. Então, esse jogo de passadeira, pessoal, eu confeccionei, o peso total final dele foi de 1,724 kg. Quando a passadeira ela atinge 1,5 m, no caso essa 1,55 kg, e os tapetinhos nesse tamanho, né? E eu gastei aí mais de 1,7 kg de barbante, eu vendo esse jogo a R$ 250. Tá? Mas é como eu disse pra vocês, é o preço do meu produto final, tá? Contabilizando aí o material que eu comprei, mais a minha mão de obra. Porque tem gente que acha assim, que soma lá, tira o valor que você gastou, né? Vamos supor que você paga ali R$ 30 no quilo do barbante. E aí, você gastou 1 quilo, então você tirou R$ 30, o que fica é lucro. Não, não é bem assim, né? A gente tem que aprender a precificar, porque senão você vai pagar para trabalhar, né? Você tem que ver o tempo que você gasta para confeccionar, quanto que você quer ser paga por hora trabalhada. Você tem que analisar tudo isso daí, tá? Então, na minha realidade, na minha precificação, esse jogo de passadeira com essa medida e esse peso, eu vendo a 250 aqui, tá? Se ele tivesse atingido aí alguns centímetros a menos, né? No caso, a passadeira fosse uma passadeira de 2,30 m, né? Por 50. Se ao invés de pesar aí, só a passadeira pesou 900 gramas. Se ela tivesse pesado aí 600, aí eu poderia vender ele por 200, 180. Então, vai de acordo ali com o tempo que eu gastei, né? Confeccionando e o material que eu coloquei na peça. Vamos para a última. Última peça pronta, né, pessoal? Mas não a última produção, tá? Eu tive que deixar ela dobrada, essa peça, porque ela ficou muito longa e a minha mesa não é tão grande assim, né? Para vocês poderem ver. Mais uma vez eu peço desculpa pela iluminação, mas é o que eu tenho para agora. Pessoal, é uma passadeira, tá? Na verdade, a intenção era já iniciar um jogo, mas no comprimento ele não atingiu a metragem que eu preciso.
E como ele não atingiu a metragem de comprimento, eu já resolvi que eu vou mudar a largura dela também, tá? Eu tenho encomenda, mas aí como eu já tava chegando no bico, eu preferi deixar do jeito que tá e colocar essa passadeira na pronta entrega. Essa passadeira é a passadeira modelo ponto puff duplo, tá? São duas carreiras de ponto puff, ó. Eu comprei uma videoaula, não vou lembrar o nome da professora agora. Mas como eu vou ter que trazer outra produção, na próxima eu explico pra vocês quem que é, tá? Valeu a pena? Muito, porque ela dá dicas maravilhosas, a aula não é cara, né? Você pode parcelar no cartão de crédito. Lembrando que pra nós não é gasto, é investimento, tá? E eu gostei muito de ter tido a necessidade de comprar nessa videoaula, porque ela dá umas dicas que às vezes a gente não executa no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a mudança, a transformação contribui, né, para melhorias do nosso trabalho, tá? Então, o que que aconteceu? Eu preciso de uma passadeira de 2,40 m, ela ficou com 2,15 m, né? E aí, aqui, pessoal, né, tem 1,259 kg de barbante, então, para desmanchar isso aqui. Então, eu preferi concluir e colocar na minha pronta entrega, tá? Ela ficou, então, com 2,15 m, mas ficou somente com 50 de largura. Então, é uma passadeirinha para você colocar ali na beirada da cama, de repente, se é um corredor mais estreito. Enfim, ela ficou linda, maravilhosa, as cores dela maravilhosa, né? Olha os tons terrosos novamente. A base dela foi feita no café, é o mesmo café que eu usei nas outras duas produções, pessoal. Aí depois eu trouxe o marrom cobre, parece um terracota, né? Mas tá lindo esse marrom cobre. Só que esse marrom cobre, ele nunca tinha vindo nesse tom, tá? E esse daqui é o castanho da Eco Brasil, tá? E aí eu vim com o cru e repeti o marrom cobre e o café na última carreira. Ficou linda, né? Essa passadeira, ela ficou com mais de 1 quilo e ela ficou aí com mais de 2 metros. Então, até mesmo pelo tempo que eu gastei, porque aí você gasta um tempo maior, porque a peça é mais elaborada. E aí, como eu disse, quanto você quer ganhar na sua hora trabalhada? Então, essa peça aqui, eu vou colocar ela à venda por R$200, tá? É o meu preço de venda, né? Não é nem sugestão, eu só tô compartilhando com você. Eu vendo essa peça nessa medida, né? Com esse peso, por esse preço. Lembrando, preço. A gente tem que entender o que que é preço e o que que é valor. Na verdade, se fosse para correr atrás do valor mesmo, pessoal, R$200 tá barato. Tá muito barato. Porque é uma peça muito linda. Esse tal desse ponto puff aqui, esse bico russo, meu Deus do céu, é meu favorito. Tá, agora vamos então para o que foi confeccionado durante toda a semana e não é menos importante. E vamos lá então. O que que acontecia? No final do dia, as meninas falam hora extra, mas pra mim não é hora extra, porque na verdade eu tinha que parar mesmo pra poder fazer. Então não tem aquela coisa de, chegou a hora, deu, parei, né? Porque hora extra é aquilo que você faz pós o trabalho. Então, assim, na minha interpretação, pra mim não era. Até porque teve um dia que, na verdade, eu inverti. Ao invés de fazer no final do dia, eu iniciei. Tá faltando até uma produçãozinha aqui. Mas agora eu não vou parar. Qualquer coisa eu trago no próximo vídeo pra vocês. Que é florzinhas pra produção. Aqui tem pra 3, no caso seria 4, né? Tá ali o outro. 3 jogos de banheiro e um jogo de passadeira, tá? E aí, o único barbante que eu não trouxe aqui pra vocês é desse aqui, que é o abóbora, tá? Mas eu já vou explicar as cores que eu utilizei. O amarelo, que tá lindo, maravilhoso, e eu preferi fazer ele com
a folha de louro do barroco, é esse amarelo aqui, pessoal. Ele não tem nome, tá? Geralmente ele tem números. E ele é um fio, ele, assim, ele não é como a barroco, mas ele não deixa de ser um fio macio para trabalhar. E eu tô doida para acabar com ele, e tá difícil. Olha que ele tá rendendo, hein? Então, o primeiro jogo eu fiz foi o amarelinho. O segundo jogo foi esse daqui, tá? Eu achei linda essa mescla. Quem gosta muito dessa mescla é a Rai, lá do ateliê da Rai. E eu utilizei, até da FFA, tá, pessoal? É a cor 87. Então, ele é um mesclado assim, ele tem um amarelo, parece um amarelo bebê. Ao mesmo tempo, ele tem um amarelo, parece aí quase que um laranja, eu não sei explicar pra vocês. E um rosa médio seria, eu acho que é isso. Tá, então, para a segunda produção foi essa. A terceira produção, que é essa daqui, esse aqui é o abóbora, tá? Da Barroco. Não achei o cone para mostrar para vocês, eu até procurei. E o gramado, tá? Gente, eu sou apaixonada pelo gramado. Nossa, acho que dos verdes da Barroco é o que eu mais gosto, eu acho. E a última produção foi essa daqui para um jogo de passadeira. Para esse joguinho aqui, eu utilizei essa mescla linda. Foi uma das últimas mesclas lançadas aí pela Círculo, que é a Sertão. Lindo, né? Eu já até tenho, assim, uma ideia de que tom eu vou usar nessa produção do jogo de passadeira, pessoal. E esse verdinho aqui é o verde folha da Crochética. Ah, tá, eu esqueci de falar pra vocês que esse aqui também é o verde gramado, tá? Eu achei que combinava mais. Eu coloco os cones perto. Se clareou, então vai combinar. Então, é assim, mais ou menos, que eu escolho as cores. Mas, em tons terrosos, se forem florzinha como café, caravela, por exemplo, eu prefiro a folha de louro. Não sei porquê, eu acho que combina mais. Só uso mais a folha de louro. Então, além das produções do jogo de banheiro, jogo de passadeira, a passadeira, eu produzi aqui, então, essas florzinhas. Eu não sei se vai dar para trabalhar com elas na próxima semana, mas pelo menos é como as colegas, amigas crocheteiras dizem. Se você consegue ir produzindo florzinhas, assim você ganha tempo. Até porque, pessoal, eu não sou tão rápida assim, e digamos que eu gaste aí basicamente aí 50 minutos para fazer aí 8 florzinhas que vai num jogo de banheiro. Então, para fazer a florzinha, isso, essa daqui, a rasteira, né? Sem miolinho, sem muito arremate, para passar o verdinho. Aí, né, se for de outro modo, com certeza o tempo eu gastaria mais. Então, eu digo para vocês, não seria hora extra, porque na verdade eu tirei esse tempo, né? Eu peguei o meu tempo e falei, não, eu vou fazer, né? E já adiantei aqui. Então, se numa próxima oportunidade aí com mais 50, 60 minutos, eu conseguir, eu passo as primeiras 4 carreiras, né? Dá para passar. Se não, né, vamos ver como que a gente faz, né? Mas o importante é que tá aqui. Bom, o importante é a gente não desistir, não parar de investir, não parar de produzir, certo? E é isso que eu tô fazendo. Estabelecendo meta, né? Mantendo o foco, e eu acredito que, assim como para as outras crocheteiras deu certo, eu acredito que para mim também vai dar. Então, não dá para dizer assim, não dá certo se você não tentar, não dá para dizer que, isso não é verdade se você não fez, não foi lá e não provou, né? É assim que funciona. Então, eu tô tentando, eu tô utilizando, né? Na verdade, me apropriando, né? Me apropriando de conhecimento de outras crocheteiras, que na verdade elas mesmas dizem, olha, é um prazer compartilhar com vocês, então muito obrigada a elas. E colocando em prática, né, para ver aqui, né, como que fica a minha realidade. Aquilo que der certo, a gente
mantém, né, constância, e aquilo que não der certo a gente descarta e começa de novo, ok? Mas eu gostaria muito de agradecer você que ficou comigo aqui no meu vídeo, muito obrigada. Se você ainda não deu um like, por favor, vai lá agora, dá um like pra mim, eu preciso, né? Se puder deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrito, por favor, não esquece não, vai lá e se inscreve, ative o sininho de todas, para toda vez que sair um videozinho você ser notificado, né? E tá sempre por dentro daquilo que eu tô fazendo aqui. Eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês a minha produção, as minhas tentativas, os acertos e os erros também, não tem problema não. Se compartilha o erro, você já sabe que é bom, aquilo ali não deu muito certo, né? Mas é isso, pessoal, muito obrigada, obrigada, que Deus te abençoe sobrenaturalmente, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.